Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do BCFF, né? O Fundo de Fundos Imobiliários do BTG Pactual. Vamos utilizar o relatório que acabou de sair, tá? Antes, vamos rapidamente para aquelas informações. Ele já é um fundo antigo da indústria, né? Desde 2010, então já passou por muita coisa. Ele tem uma quantidade interessante de cotistas que a gente vai ver já já, né? Então, rapidamente aqui, taxa de administração de 0,15, taxa de gestão de 1,10, né? Sobre o PL, o valor do mercado, caso o fundo venha a integrar o IFIX, no caso ele integra o IFIX atualmente, então está sendo cobrado sobre o valor de mercado. Uma notícia positiva é que não tem taxa de performance, então a taxa de gestão barra de administração é um pouco mais cara do que a média, né? Não podemos negar, mas também, por outro lado, ele não tem taxa de performance, tá certo? Então, gerido e administrado pelo BTG Pactual, tá? Já te informo que ele pagou ali 0,07 centavos por cota, né? Ele teve um desdobramento que ele inclusive vai ajudar aqui aqueles cotistas a calcular, né, o novo preço médio, enfim. Basicamente, né, ele negociava ali na base 100 e passou a negociar na base 10, provavelmente, né, para aumentar a liquidez, para tornar o investimento mais acessível e por conta, né, da concorrência também, cada vez mais fundos vindos ali na base 10, então com 8, com 9 reais você já consegue adquirir uma cota de fundo imobiliário, né? Esse é uma das razões, né, do sucesso aí da indústria, é realmente a baixa barreira de entrada para comprar, o baixo custo, né? As corretoras não cobram uma taxa, né, de corretagem alta, a maioria é zerada, na verdade, né, para fundos imobiliários, então você consegue comprar ali números pequenos, né, 2 cotas, 3 cotas, enfim. Isso aí é de cada um, né? Cada um sabe o tamanho do seu bolso, e tá que ele vai explicar, né, a conta que ele fez aqui. Então a gente chega agora naquela tabela, né, daquele visual ali de overview que a gente tanto gosta, né? Como eu falei, o fundo ele tem 301.309 investidores, né, na data desse relatório, portanto é o fundo FOF, né, com o maior número aí de cotistas, né, bastante relevante. Claro, tem uma grande instituição por trás, já está desde 2010, então não é por acaso, tá? Está negociando, né, valor de mercado 9,05, valor patrimonial 9,84. A gente já vai ver o tamanho desse desconto e falar do duplo desconto também, como todos os FOFs. Como eu falei, né, distribuiu ali 0,07, já ajustado, né, o split, esse desdobramento da base 100 para a base 10, né, o que deu ali um dividend yield anualizado de 9,3, lembrando, claro, que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos, tá certo? Então, está 97% já alocado, né? O fundo tem CRIs e tem fundos imobiliários, apesar de ser um FOF, né? Como vários outros fizeram, né? Quando o mercado estava em baixa, ele começou a adicionar uns CRIs ali na carteira para manter uma certa rentabilidade, a cota não ser tão penalizada assim, tá? Então aqui eu já trago para você o tamanho do desconto, né? Ele negocia hoje com um desconto ali de 8,7 sobre o seu valor patrimonial, né? Então isso aqui é um fato, né? E tem a questão do duplo desconto, né? Quem é inscrito no canal já está cansado de saber desse duplo desconto, né? Que é você levar em consideração que todos os ativos que estão presentes hoje na carteira do fundo, se eles forem negociados ao par, ao seu valor justo, né? Ao seu valor patrimonial, você teria um upside ali de mais 11,8%. Multiplicando isso aqui, você vai chegar a 21,6% de valorização, afora os rendimentos, né, que forem pagos, né? Então, por isso que os FOFs, né, estão aparecendo, né, como uma boa oportunidade, né, dado ali um cenário mais positivo, né, com queda de juros, enfim, que é fechamento da curva também dos títulos longos. Então tá aí, né, o percentual de desconto hoje 8,7, mais possíveis 11,8%, tá? Então aqui ele vai trazer a relação, né, entre, né, os rendimentos, né, de ganho recorrente e os ganhos de capital, né? Ele vem diminuindo, né, os ganhos de capital, apesar de ser uma das características que marcam, né, os FOFs, que são
ao ganho de capital, né? Porque ele compra e vende fundos imobiliários, então é natural que ele queira comprar e vender fundos imobiliários realizando lucro, né? E quando ele realiza esse lucro, você gera um ganho de capital, que foi questionado juridicamente, a gente vai ver, tem uma informação sobre isso também. Hoje em dia, né, primeiro semestre ali, pelo menos de 2023, ele fechou com 100% ali de ganhos recorrentes no seu resultado, tá certo? Então aqui ele vai dar um rápido, né, um rápido overview aqui da parte setorial, tá? Ele está aos poucos reduzindo a parte em papel, né, de fundos imobiliários de CRI, né, trocando ali, se expondo mais ativos high grades, né, indexados ao IPCA, tá? Na parte corporativa ele tem um peso importante no setor de laje, mas não é em qualquer laje, né? São lajes aí premium, né, com ativos AAA nas melhores regiões de São Paulo. 12% de contratos atípicos, né, que aqui ele é uma característica de alguns fundos imobiliários que ele está investindo, 3% de caixa, né, a gente já viu lá em cima que ele está 3% alocado, 5% aqui em shopping center, tá certo? Tanto aqui a composição do resultado, né, que a gente já viu que deu ali um dividend yield analisado de 9,3%, e aqui, né, a grande parte ali são rendas de fundos imobiliários e uma pequena parte também renda de crise, aí reserva, enfim. E também um pequeno ganho de capital também, tá? E ele manteve ali os seus 7, né, 0,07 centavos ali distribuídos por cota, né? 0,01 veio de ganho de capital, 0,06 de resultado recorrente, tá? Um outro fator que chama atenção, como eu falei dos FOFs, né, é que ele mesmo está investindo em outros FOFs, né? Ele realizou a aquisição de 7 FOFs, né, ao longo ali dos últimos 12 meses, né, provavelmente se posicionando, né, para essa valorização das cotas de mercado, tá? E um fator também que chama a nossa atenção é a reserva do fundo, né? O fundo está com 19 centavos, já considerando a base 10, tá? Já fazendo esse ajuste, né? O desdobramento de 1 para 8 cotas que teve. Tem uma reserva boa, mais de 37 milhões, né? 19 centavos de reserva, dá a ele realmente um bom colchão ali para absorver eventuais choques e linearizar o pagamento, tá certo? Então aqui a gente chega, né, na melhor parte, sem dúvida, dos FOFs, que é você poder analisar e verificar o que o gestor está comprando. Nesse caso, está aí a lista para vocês, né? A maior posição é o BTCI, que é um ativo de crédito do próprio BTG, né? Que, aliás, é comum entre os FOFs, né? Você ter vários fundos que são da própria casa, né? Então tem o BTC aqui com 9,4, esse BTHI que é de shopping com 3,7, o BTLG 3,2, enfim, BRCR 3,1, fundo de shopping com 2,9, enfim. E também chama atenção os dois CRIs, né, que o fundo possui, dentre outros, com peso ali de quase 2% em um, 2,7% em outro, né? Tá aí a lista para vocês, você deixa nos comentários se você tem algum desses fundos aqui. Eu marquei os fundos que eu estou alinhado ao gestor, que é o próprio BTCI, tenho também o BTLG, o BRCR e daqui eu acho que são esses, tá? Aqui a divisão, né, setorial, aqui mais detalhada do que a gente viu lá em cima, né? Então 47% está em fundos de CRI barra CRI propriamente dito, 24% em comercial, 2 em logística, 5 shop, 3 em FOF, 3 em caixa, 5% no segmento de hotelaria, tá certo? E do portfólio de CRIs, né, a exposição se dá predominantemente em IPCA, né, 78%, a uma remuneração de IPCA mais 8,9%, 18% da carteira de CRI a uma remuneração de CDI mais 2,3% e 3%, né, a IGPM mais 7,3%. Ele não abriu todos aqui. E aqui a carteira geral, né? 84% em fundos imobiliários, né, que é o seu core business, foi para isso que ele foi criado. 3% ali na renda fixa, que é o caixa, e 13% aqui de CRIs, né? A gente vai precisar ver o mercado melhorando, se ele ainda vai manter essa estratégia de ter alguma exposição ao crédito diretamente, ou se ele vai voltar a ser um FOF puro sangue, né? Que só investe em outras cotas de fundo imobiliário. Tá aqui, antes de falar a questão do IR, vamos passar também pelo resultado, né? Que é o que a gente viu ali, ele gerou, né, o 0,01 de cota, um ganho de capital importante em novembro, tá certo? E ele também, né,
teve uma despesa em linha do que vinha acontecendo, um rendimento de fundos imobiliários melhor, né, do que outubro, renda fixa, né, que é o caixa, uma diminuição, provavelmente ele usou uma parte desse caixa, e os rendimentos dos CRIs também um pouco menor, né, provavelmente afetado ali por inflação menor, né, um resultado líquido aí maior também do que tinha em outubro, e ele, né, o histórico de distribuição já desde outubro de 22 vem pagando ali o 0,07, né, isso, claro, ajustado ao desdobramento que teve, tá? Então aqui, para fechar, a gente tem que falar que ele também pode vir uma surpresa positiva aqui da parte do imposto de renda, tá? Precisaria de quase um outro vídeo para explicar isso aqui, mas o fato é que tem um certo imbróglio, uma certa dúvida jurídica ali, se os ganhos de capital dos FOFs, eles gozam de isenção ou não gozam, já teve, enfim, diferentes entendimentos, mas o fato é que, né, o BTG ele tem uma estrutura jurídica, uma estrutura forte por trás, e ele está conseguindo, né, recuperar ali, já recuperou 0,02, né, equivalente por cota, né, valor aguardado ali para distribuição de 0,06, vai dar um total de 0,06 por cota, e tem a receber ali mais 0,12, né, o que no total daria 0,17 centavos, né, se a gente juntar mais os 19 lá de reserva, é uma boa opção aí que você estaria comprando, né? Então, rapidamente aqui, o BCFF tinha comunicado ao mercado, né, os cotistas recebimento de 2,4 milhões em função do diferimento ali da restituição de imposto de renda sobre os lucros, né, auferidos ali apurados entre 2019 e 2020, né? Então, ele já acumula, né, 6,3 milhões já recebidos, né, a título de restituição de IR sobre o lucro auferido das alienações da cota. Esse valor equivale a 0,03, né, que será revertido em resultado, né, conforme o gestor pode usar para comprar mais, pode usar para distribuir. Aí, quando o dinheiro chegar, ele vai tomar, claro, a decisão que ele achar melhor. Lembrando que, né, isso funciona como um potencial upside, né, um catalisador ali de curto prazo para a valorização, tá certo? Então, por hoje era isso, primeira vez do BCFF aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixe a sua inscrição e também de ativar as notificações para você receber o vídeo o mais perto possível do que a gente sobe aqui, porque dado o conteúdo aqui que a gente tem gravado, é importante que você esteja atualizado, né? Você não veja isso aqui daqui a 2, 3 meses, que a situação já mudou e, sinceramente, não vai valer muito a pena, tá certo? Grande abraço.